somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho esse pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Pai, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ti a honra e a glória para sempre. Amém. Senhor, diante de Ti estão as nossas vidas. Obrigado porque, por infinita graça e bondade, o Senhor se aproximou de nós.
E a cada novo dia, a cada novo momento, o Senhor nos chama para nos aproximarmos de Ti, nos chama para abandonarmos a nossa vida, nos chama para ressignificarmos tudo que há em nós, que a gente aprenda a confiar em Ti, a descansar no Senhor, a depender do Senhor, porque dependemos da Tua graça. O Senhor nos salvou, o Senhor redimiu as nossas vidas e por isso nós somos profundamente gratos. Obrigado, Senhor. Que essa não seja somente uma canção cantada, mas que seja uma oração verdadeira a Ti. Nós louvamos ao Teu nome, nós bendizemos a Ti, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Obrigado. Que o Senhor seja bendito, seja exaltado em todos os momentos deste culto. Que o Seu nome seja glorificado e que seja um momento especial, um tempo de encontro com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Bom que você está aí? Eu queria te chamar a cantar com muita alegria, com muita satisfação ao Deus que nos dá me permitam o termo, e como a gente está muito informatizado, sabe? Ele nos dá um spoiler da nossa vida. A gente sabe que o nosso final, ele será muito, muito, muito feliz. Apesar de toda a jornada, de toda a caminhada com Jesus, que ela é cheia de sabores, a gente sabe que existem muitos percalços, mas o Senhor caminha conosco, o Senhor nos sustenta, e a gente pode confiar na graça, no amor e no cuidado dEle. A gente sabe então que o que nos espera na eternidade é muito mais precioso do que qualquer bem que a gente possa adquirir e alcançar ao longo da nossa vida. Então eu queria que você, com gratidão no coração, cantasse essas próximas músicas com a gente. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo Teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo que fizeste a mim. Facinho, né? De novo. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo Teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa, mesmo em dias maus. Posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em Tua companhia, ouvir a Tua voz, perceber o Teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Vamos junto assim, ó. Jesus. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo Teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa e mesmo em dias maus posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em Tua companhia, ouvir a Tua voz, perceber o Teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Vamos juntos? A nossa caminhada ela é leve,
ela é feliz, porque a gente sabe que o Senhor está conosco e o que nos espera é muito especial. Mas a gente já consegue caminhar na eternidade no hoje. E é por isso que a alegria do nosso coração é em buscarmos ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Na medida em que conhecemos a Ele, mais as nossas almas anseiam por conhecê-lo. Na medida em que nos relacionamos com Ele, mais temos prazer, mais nos deleitamos na presença do nosso Deus. Eu queria que você cantasse com alegria no seu coração e que essa próxima música fosse, de fato, o desejo da sua alma. Buscar, conhecer, exaltar o nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Conhecer a Ti, nos aproximarmos de Ti, compartilharmos da nossa vida com o Senhor de uma forma muito intencional. A gente sabe que o Senhor é soberano sobre tudo, nós dependemos de Ti, mas o Senhor anseia porque nós queiramos nos relacionar contigo. E esse é o desejo dos nossos corações, aprender mais sobre o Senhor, conhecer mais a Ti, aprender a confiar e descansar no Senhor. Obrigado por essa nova vida que o Senhor nos deu. E confiados no Teu amor, na Tua graça que se renova a cada manhã, a cada novo tempo, nós aqui nos aproximamos humildemente para que a Sua palavra seja o alicerce das nossas vidas, para que o Senhor nos transforme, para que sejamos parecidos mais com o Filho Jesus Cristo. E é no nome e nos méritos de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Boa noite, pessoal, graça e paz. Hoje o nosso estudo vai ser baseado nesse livro aqui, Ego Transformado, do Tim Keller.
E nesse livro ele vai falar o seguinte, vai falar que tem algo muito errado com o ego humano. O ego humano ele necessita ser apreciado pelos outros o tempo todo. Ele necessita da aprovação dos outros o tempo todo e da atenção dos outros o tempo todo. O ego humano nos leva a avaliar a nossa aparência o tempo todo e a avaliar a maneira que nós somos tratados. Tem uma série de TV, um episódio de uma série de TV que exemplifica bem a situação do ego do ser humano no século XXI. Tem um episódio que conta que a história de uma cidade onde todos os moradores da cidade têm uma conta na rede social. E essa conta é literalmente a identidade da pessoa. É a quantidade de likes que a pessoa recebe que prova o valor que ela tem na sociedade. E cada pessoa recebe uma nota, uma média de avaliações. E essas avaliações variam de 0 a 5. Pessoas que têm nota 4, 4.5, são as pessoas que todo mundo quer ser. São as pessoas que têm os melhores carros, as melhores casas, que têm as melhores oportunidades. Todo mundo quer ser como essas pessoas. Pessoas com notas abaixo de 3 são as pessoas que ninguém quer ser. São aquelas pessoas que abandonaram as convenções sociais e não se importam mais com o que outras pessoas pensam nelas. Pessoas que têm nota 3 são as pessoas que estão na média e a maioria delas anseiam ser nota 4. E o personagem principal ele é nota 3. E ele quer ser nota 4, 4.5 para poder ter uma casa melhor e oportunidades melhores. E ao longo da série você vai ver na degradação do personagem a perca da identidade dele, porque ele vai se propondo a fazer um conjunto de coisas que ele não tem prazer nenhum em fazer, para construir um currículo para ele mesmo, para impressionar os outros. Então essa é a situação do ego humano no século XXI. Ele nos leva a trabalhar o tempo todo para construir um currículo para impressionar os outros. Nós vamos falar um pouco das características do ego humano, quais os problemas o ego humano traz para nós, o problema do ego traz para nós, e nós vamos apresentar uma solução a partir do Evangelho. O texto que nós vamos usar como base é em 1 Coríntios, a partir do capítulo 3, versículo 21. 1 Coríntios, a partir do capítulo 3, versículo 21. Paulo foi o primeiro missionário a chegar na cidade de Corinto. E ele forma uma igreja ali. Quando Paulo vai embora da igreja, outros líderes de projeção, outros líderes importantes passam por ali e têm contato com a igreja, como por exemplo Apolo e outros líderes. O problema principal ali é que depois Paulo foi embora, a igreja entrou numa crise moral e espiritual profunda. A igreja entrou numa crise moral e espiritual extremamente profunda. Quando eu fui ler o motivo da carta, qual o motivo específico, por que Paulo escreveu a carta para os Coríntios, tem um intérprete que diz o seguinte: olha, é difícil estabelecer um motivo específico, porque a igreja tinha tantos problemas que Paulo precisou falar de vários assuntos. Eu fiz uma lista aqui dos problemas da igreja: vícios, abuso da liberdade cristã, legalismo, falsas doutrinas, má utilização dos dons espirituais, comendo em excesso a ceia e a divisão. O capítulo 3 e 4 ele fala especificamente sobre a divisão na igreja. E esse vai ser o nosso foco. E qual é o cenário aqui no capítulo 3 e o capítulo 4 de 1 Coríntios? O que está acontecendo? Vários grupos diferentes na igreja tiveram contatos com líderes diferentes. Teve grupos que tiveram contato com o apóstolo Paulo, teve grupos que tiveram contato com Apolo. Ao invés desses grupos ficarem felizes de terem um relacionamento com eles estavam usando esse relacionamento para um jogo de poder.
Eles estavam reedificando o grau de importância para eles mesmos, baseado nos líderes que eles tiveram contato. Eles estavam buscando cargos de importância na igreja, baseado no contato que eles tiveram com diferentes líderes. Então um grupo dizia, olha, eu sou mais importante porque eu tive contato com o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo com excelência. O outro grupo dizia, não, o meu grupo é mais importante, teve contato com Apolo. Então, esse é o cenário, é isso que está acontecendo no capítulo 3 e no capítulo 4 de 1 Coríntios. E a causa raiz dessa divisão, nós vamos ver no capítulo 3, versículo 21. Olha o que vai dizer, olha, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E o que recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Nesses 3 versículos que nós lemos, eu quero destacar o seguinte, olha, capítulo 3, versículos 21. Ninguém se glorie em homens. Capítulo 4, versículo 6. Ninguém se orgulhe. Capítulo 4, versículo 7. Por que se orgulha? A causa raiz do problema aqui é o orgulho. É o orgulho que está trazendo divisão. O orgulho é um comportamento inaceitável. Mas eu quero chamar a atenção de vocês por um detalhe aqui. A palavra usada por Paulo para falar de orgulho, ela é uma palavra diferente usada por outros autores e outros textos. Só Paulo usa essa palavra aqui. É uma palavra diferente. Alguns intérpretes acreditam que Paulo está tentando tratar de um assunto especial. Quando Paulo fala de orgulho, aqui a ideia, a palavra no original que ele traz a ideia de um órgão que recebeu ar, que ficou tanto ar, um órgão humano que recebeu tanto ar que ficou super inflado. Está com um tamanho além do normal. Está prestes a explodir. Essa é a ideia de quando Paulo fala de orgulho, de um órgão que recebeu tanto ar que ele está super inflado além do tamanho normal e prestes a explodir. Essa é a condição do ego humano. Algo super inflado, prestes a explodir. Agora eu quero conversar com vocês sobre 4 características do ego humano. 4 características. A primeira delas é que o ego humano ele é vazio. Ele é vazio. O ego humano, ele sempre está buscar sentido e valor fora de Deus. Só que quando você tenta ocupar um espaço que é destinado para Deus, sobra muito espaço. Não dá para você preencher. O ego humano ele é vazio. Ele está sempre buscando o seu senso de propósito e valor fora de Deus. Tem um caso que eu posso citar, uma reportagem que exemplifica bem esse ponto. Kaká, que foi um ex-jogador de futebol que já encerrou sua carreira, há uns anos atrás ele deu uma entrevista contando um pouco da história dele, um pouco da carreira dele. Ele conta que começou a carreira dele no São Paulo, começou a se destacar no São Paulo, depois ele foi para o Milan, e lá no Milan ele estourou. Ganhou a Liga dos Campeões, foi considerado o melhor jogador do mundo, ganhou o título de melhor jogador do mundo. É um título assim que é o ponto alto da carreira de um jogador. E depois do Milan ele se transfere para o Real Madrid. No Real Madrid, a carreira dele entra em declínio, ladeira abaixo. Ele começa a ter muitas lesões, não consegue jogar bem. Aí ele contou que teve um jogo de eliminação que ele entra no segundo tempo. O jogo vai para os pênaltis, ele perde um pênalti.
O time dele perde o jogo. Ele conta que no outro dia os jornais estavam estampando o nome dele. Kaká foi a pior contratação da história do Real Madrid. Ele disse uma coisa nessa entrevista que eu nunca me esqueci. Ele disse o seguinte: eu precisei entender que eu não sou o que eu faço. Porque se eu sou o que eu faço, eu deixei de ser o melhor jogador do mundo para ser a pior contratação do Real Madrid. O ego humano, como ele é vazio, ele sempre está buscando o seu senso de valor através do desempenho. Mas nada consegue preencher o lugar de Deus. Uma outra característica do ego humano é que ele é dolorido. O ego humano é dolorido. Qualquer órgão que você inflar e estender ele além do tamanho normal, a tendência dele é ficar dolorido. Para exemplificar esse ponto, normalmente, quando você está fazendo alguma atividade física, andando, correndo, caminhando, normalmente você não fica imaginando como meus joelhos estão trabalhando bem, como meus pés estão trabalhando bem. Você não fica pensando nessas coisas. Você só presta atenção no seu corpo quando algo não vai bem, quando algo está errado, quando algo está doendo. O ego humano, ele é dolorido. Ele chama a atenção para si mesmo o tempo todo. Todos os dias ele chama a atenção para ele mesmo. Ele faz que a gente avalie a nossa aparência o tempo todo. Ele faz com que a gente avalie a maneira que a gente está sendo tratado o tempo todo. Dificilmente a gente passa um dia sem a gente se sentir esnobado ou ignorado, ou sem achar que a gente é idiota, porque ele exige que a gente faça a avaliação constante e diária com nós mesmos, de nós mesmos. Tem algo errado com a nossa identidade. Tem algo errado com a percepção que nós temos de nós mesmos. O ego nunca se sente feliz, ele sempre está chamando a atenção para si mesmo. Uma terceira característica do ego humano é que ele é atarefado. O ego humano, ele é atarefado. Como ele é vazio, ele sempre está envolvido em tarefas para preencher esse vazio. Eu quero ler com vocês o capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios. Olha o que ele vai dizer, versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Ninguém ultrapasse o que está escrito. Eu quero chamar a atenção para vocês esse ponto assim. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Olha que interessante. Paulo não diz simplesmente, olha, ninguém se orgulhe. Ele diz, ninguém se orgulhe de um homem contra o outro. Ninguém se orgulhe de um homem contra o outro. Quem vai definir de uma maneira extraordinária o que é o orgulho humano é C.S. Lewis. Ele vai dizer o seguinte: o orgulho humano, ele não se satisfaz em ter, ele se satisfaz em ter mais que o outro. Eu não fico satisfeito em ter mais dinheiro, eu fico satisfeito em ter mais dinheiro que o outro. Eu não fico satisfeito em ser inteligente, eu fico satisfeito em ser mais inteligente que o outro. Eu não fico satisfeito em ter o que eu tenho. A minha satisfação é ter mais que o outro. E quando o outro se destaca ou tem mais que eu, o que eu tenho perde o valor. Porque eu não tinha alegria sincera naquilo. O que me movia é ser melhor que o outro. Essa é a essência do orgulho humano. É contra o outro, é ser mais que o outro. É ser mais que o outro. O ego humano, ele é atarefado, então ele nos leva sempre a trabalhar constantemente para construir um currículo, para impressionar os outros. Tem uma experiência que o Tim Keller ele compartilha, ele conta quando ele era jovem, a mãe dele dizia para ele que ele devia ir
ajudar a distribuir alimentos para os sem-tetos na praça. Aí ele virava para a mãe dele e dizia, eu não gosto de fazer essas coisas. Ela virava para ele e dizia, não, faz isso. Isso vai ser bom para o seu currículo escolar. Ela virava para ele e dizia, olha, por que você não entra no clube de xadrez? Aí ele dizia, olha, eu não gosto de jogar xadrez. Aí ela dizia, não, joga xadrez, porque isso vai ser importante para o seu currículo escolar. Diferente das escolas aqui, as escolas de lá levam em consideração currículo de atividade extra classe. Então ele disse que ele se envolveu em várias atividades que ele não tinha nenhum prazer, simplesmente para ter um currículo para poder impressionar outras pessoas. Então o ego humano ele é atarefado, como ele é vazio, ele está sempre envolvido em atividades para preencher esse vazio. E a última característica do ego humano é que ele é insaciável. O ego humano é insaciável. E aqui a gente pode usar como exemplo uma entrevista da Madonna, que ela deu para uma revista. E ela disse algo bem interessante. Ela diz, o que me move na vida é o medo de ser medíocre. O que me move é o medo de ser medíocre. Quando eu venço o meu medo, eu tento fazer algo extraordinário, algo de diferente, algo que me deixe feliz. Porém, no outro dia, quando eu acordo, eu continuo me sentindo medíocre. Parece que é uma luta que nunca termina. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer o seguinte, quando ela lança uma música, lança um clipe e os jornais, a televisão, os críticos falam bem dela, ela sente que chegou no lugar, sente que chegou lá. Porém, no outro dia, ela precisa de novo dessa aprovação, ela precisa sentir que fez algo extraordinário para sentir feliz consigo mesmo. E nas palavras dela, ela diz, essa é uma luta que nunca acaba. Porque o ego humano, ele é insaciável. Ele é insaciável e nenhuma tarefa que ele se propõe a fazer consegue preencher esse vazio. No outro dia, ele necessita de novo da mesma aprovação. E a pergunta é, como alcançar uma visão transformada de nós mesmos? Como nós podemos alcançar uma visão transformada de nós mesmos? Eu quero ler o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 4, 1 Coríntios 4, versículo 3, versículo 4. Olha o que Paulo vai dizer. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora nada na minha consciência me acuse, nem por isso justifica a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não me importo se eu estou sendo apreciado ou não por vocês. Eu não me importo se vocês me veem como um líder importante ou não. Eu não atrelo a minha identidade à apreciação de vocês. E o questionamento que eu quero fazer para vocês é, como a gente alcança isso? Como alcançar esse estado onde a gente não necessite de atenção ou da apreciação dos outros para se sentir bem com nós mesmos? A maioria esmagadora dos conselheiros do século XXI, eles diriam o seguinte, para uma pessoa que está com baixa autoestima e tem uma visão rebaixada de si mesmo, olha, não dê ouvido para o que as pessoas falam de você, não dê ouvido para o que as pessoas dizem à sua volta. O importante é o que você pensa de você mesmo. Você é uma pessoa especial, você é um homem especial, você é uma mulher especial. O importante não é o que as pessoas pensam de você, o importante é o que você pensa de você mesmo. Só que esse conselho ele tem um problema, e o problema é o seguinte, você não consegue viver de acordo com o padrão estabelecido pelos seus pais, você não consegue viver de acordo com o padrão estabelecido pela sociedade, e se você for honesto com você mesmo, você vai perceber que você não consegue viver de acordo nem com os padrões que você estabelece para você mesmo. Você não consegue viver. É por isso que Paulo vai dizer, olha, eu não julgo a mim mesmo. E ele diz uma coisa interessante, olha, não que, embora minha consciência não me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. Viver de acordo com os padrões dos outros,
apoiar a identidade a partir dos padrões dos outros é uma armadilha. E apoiar sua identidade a partir do seu desempenho em cumprir os seus próprios padrões também é uma armadilha. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, que vai ajudar a explicar o que a gente está falando aqui. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que interessante, Paulo não diz assim, eu era o principal. Ele diz, eu sou o principal. Paulo, ele está listado entre os 6 ou 7 líderes mais influentes da história. Ele é alguém que trabalha com uma confiança inabalável. Porém, ele é capaz de dizer bem assim, eu sou o pior dos pecadores. E é interessante que a gente não está acostumado a ver pessoas tão confiantes assim. Ele tem plena consciência da perspectiva e do pecado na vida dele. Mas mesmo assim ele se sente confiante para exercer e para cumprir o ministério que Deus colocou para ele. Paulo não julga a si mesmo, nós julgamos a nós mesmos. Paulo não faz isso. O que eu estou querendo dizer aqui? Ele não atrela a identidade dele ao desempenho dele. Quando ele está na exaltação, ele não se sente orgulhoso e nem se torna egoísta. Quando ele fracassa, ele não fica devastado, porque a identidade dele não está atrelada ao desempenho. A identidade dele também não está atrelada aos fracassos ou à falha que ele tenha cometido. É por isso que ele encontra um ponto de equilíbrio. A nossa cultura só sabe lidar de 2 maneiras com o ego humano. Ou você está com baixa autoestima ou você está com uma super autoestima. Paulo está nos ensinando uma outra maneira, uma outra dimensão de vivermos com confiança. Ele não atrela a identidade dele ao desempenho. Tim Keller vai dizer que Paulo alcançou a humildade vinda do Evangelho. Ele não é alguém orgulhoso, ele é alguém humilde que alcançou a humildade vinda do Evangelho. E a humildade que vem do Evangelho é bem diferente do conceito de humildade que nós temos hoje. O conceito de humildade que nós temos hoje é o seguinte: uma pessoa humilde é uma pessoa que tem uma visão rebaixada de si mesmo. É uma pessoa que tem uma visão rebaixada de si mesmo em relação aos outros. Hoje a gente define uma pessoa humilde assim. C.S. Lewis tem uma maneira bem inteligente e bem profunda de definir a humildade vinda do Evangelho. Ele diz o seguinte: quando você passa o tempo na presença de uma pessoa humilde, quando você sai da presença dessa pessoa, você não sai falando, nossa, como essa pessoa é humilde, como essa pessoa fica dizendo que é humilde. Você não sai falando isso. Quando você sai da presença de uma pessoa humilde, você fica espantado como essa pessoa se interessou por você. Como essa pessoa teve interesse por você. A humildade vinda do Evangelho, ela te leva a pensar menos em você e mais no outro. Menos na necessidade e na atenção do seu ego e mais no outro. É um autoesquecimento. Essa é a humildade que vem do Evangelho. A humildade que vem do Evangelho, elas nos ensinam o seguinte: a não termos a necessidade de recebermos elogios, mas não termos medo de recebê-los. A humildade vinda do Evangelho, ela nos ensina a não termos fome de reconhecimento, mas também não termos medo de sermos reconhecidos. A humildade vinda do Evangelho, ela nos ensina a ficarmos felizes, mesmo quando não sou eu que alcanço o primeiro lugar. Quando eu chego no terceiro lugar, eu fico feliz por aquele que ficou em primeiro lugar.
A humildade que vem do Evangelho, ela me ensina a ficar feliz mesmo quando as coisas não giram em torno de mim, meu relacionamento não gira em torno de mim, meu emprego não gira em torno de mim, meu ministério não gira em torno de mim. A humildade que vem do Evangelho, ela esvazia o ego de tal forma que você não tem necessidade de ser protagonista o tempo todo. Você fica feliz quando outras pessoas estão sendo protagonistas no seu lugar. Voltando para o texto, para a gente encerrar, capítulo 4, versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte, pouco me importa ser julgado. A palavra julgada aqui, ela traz a ideia de alguém que foi alvo de um veredito, alguém que foi para um tribunal, foi julgado e foi alvo de um veredito. Mas é interessante que a cidade de Corinto, eles não tinham um tribunal. O que Paulo está fazendo aqui, ele está usando uma figura de linguagem. Qual lição que a gente pode tirar aqui? O ego humano, ele nos leva diariamente a sermos levados a um tribunal e sermos julgados. E quando o julgamento está ao nosso favor, a gente sente que a gente avançou. Quando o julgamento está contra nós, a gente sente que não está avançando. E todo dia a gente tem essa necessidade de voltar a esse tribunal para tentar ouvir um veredito que nós somos importantes, que nós somos apreciados. Todos os dias nós voltamos ao tribunal para sermos julgados, de novo e de novo e de novo. Mas o que o Evangelho tem para dizer para mim e para você é que o julgamento já acabou, o veredito foi dado. E o veredito que o Evangelho nos dá é que eu e você, nós somos filhos amados. Jesus foi julgado no nosso lugar. E o veredito foi dado, nós somos filhos amados. A gente não precisa viver mais entre dois extremos. Quando você está avançando ou quando você está sendo apreciado, você sente que tem algum valor. Quando você está sendo criticado, você sente que é um fracasso. O Evangelho diz que a gente não precisa viver mais entre esses dois extremos. A nossa cultura só conhece esses dois extremos. Ou alguém está vivendo na baixa autoestima, ou alguém está vivendo com a super autoestima. A confiança que vem do Evangelho não está atrelada ao desempenho. A confiança que vem do Evangelho está atrelada porque Jesus foi julgado no nosso lugar. E através do sacrifício dele, o veredito foi dado. Eu e você, nós somos filhos amados. O nosso valor não vem do nosso desempenho. O veredito vem antes do desempenho. Isso é maravilhoso no Evangelho. O Evangelho é diferente de tudo que nós conhecemos. A nossa cultura, ela trabalha com a meritocracia, com o direito de merecer. Ou seja, você recebe porque você fez algo para merecer. O Evangelho não trabalha assim. Você recebe pelo que Jesus fez por você. O julgamento está encerrado e o veredito foi dado. Nós somos filhos amados. Amém?